Não se trata apenas de dedicação ao trabalho voluntário. É mais que isso. Talvez um devotamento às questões sociais, principalmente às causas da criança carente. O próprio currículo de Fanny Lerner conta isso. Como secretária da Criança pelo município e estado, foi responsável pela construção de mais de 500 creches. Criou o Provopar, programa do voluntariado paranaense, e mais 16 programas dirigidos à criança carente. Em 2003, Fanny Lerner é a primeira latino-americana a ganhar o maior prêmio da área social, o Kellogg's, onde o mundo reconhece o trabalho dedicado à criança. Fanny Lerner é a nossa persona de hoje. Dona Fanny, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Eu gostaria de começar essa nossa conversa resgatando a sua história. A senhora é curitibana de nascimento, estudou no Instituto de Educação. Como é que foi esse despertar em Curitiba? Eu sou muito curitibana. Eu nasci na Rosete e depois fui, naquela época ainda tinha Jardim da Infância. Comecei muito cedo, daí já no Instituto de Educação. Desde o Jardim de Infância? Desde o Jardim. Eu tinha 18 anos e tinha ficado 15 no Instituto. Um colégio de muita boa qualidade, e fiz daí a escola primária, na época tinha o secundário, e depois fiz a escola de normalista, e sou professora. Quer dizer, a senhora já foi se preparando para ser professora desde o começo, né? É uma coisa que já vinha, acho que comigo, né, assim, eu gostar de ensinar. E o que deve também vir com a senhora já há muito tempo, talvez até desde que nasceu, é essa dedicação ao trabalho voluntário, né? Isso, pelo que a gente sabe, começou desde criança também, né? Quando a senhora tinha 12 anos, prestava também um serviço voluntário como escoteira. Dentro da coletividade israelita existe um movimento bastante forte, e eu fiz parte desse movimento, e a gente já na época fazia ações sociais, uma época assim bastante rara ainda de ações sociais. A gente era muito jovem, mas já íamos para a favela, infelizmente já tinha favela em Curitiba, e trabalhávamos, né, muito com essas crianças. E depois, posteriormente, na secretaria, quando já era professora, fui dar aula lá na Vila Lindóia, que naquela época era já como professora. E era um bairro muito formada. Pobre. Hoje a Vila Lindóia está no centro, cresceu mas naquela bastante. época era bastante pobre e tinha alunos muito carentes. E como é que era isso, aos 12 anos, voltando ao tempo de escoteira, como é que era esse trabalho voluntário na cabeça de uma criança de 12 anos, né? Eu estou aqui prestando serviço a uma outra criança. Tem essa compreensão? Tem. Eu vou te dar um exemplo mais longe. Os Estados Unidos tem um currículo, e na Inglaterra, no ano letivo, uma semana é incentivado o trabalho voluntário nas crianças. Eu acho que o povo judeu tem também essa maneira de sempre cuidar. A gente constrói hospitais e coisas, e mesmo que você dê uma cadeira, tem uma plaquinha lá com o nome do doador. Então, isso já é de família. Então, e eu acho que também, como você falou, um pouco do coração mesmo, né? Então, foi fácil, foi uma coisa que fez sempre parte da minha vida, e eu não vejo ela diferente de estar trabalhando num voluntariado. Onde foi que a senhora percebeu que a coisa estava começando a ficar séria? Quando entrou, por exemplo, na Vila Lindóia, como professora já, a partir daqui eu tenho que saber exatamente que passos estou dando. Como professora, nessa rua, nessa escola muito carente, eu já sentia uma vontade imensa de ajudar meus alunos. Eu tinha uma família, algumas pessoas com posse, então eu lembro, tinha uma prima específica que tinha quatro filhos. Então eu pegava as roupas das crianças dela e já levava para os meus alunos, já na qualidade de alunos. Mas eu me lembro que a gente dava aula sábado de manhã. Curitiba era muito fria e várias crianças não tinham agasalho. Então, sabe, você não sei se lembra, tinha uma livraria normalista, era do lado do colégio, e eu tinha amizade porque minha mãe teve uma loja na Praça Zacarias, e a normalista era muito perto. Então eu lembro, naquela época tinha enchentes na Praça Zacarias,
E de vez em quando os caderninhos manchavam o livro, principalmente cadernos, e daí não podiam ser vendidos. Daí eu já pegava tudo, já levava para meus alunos na Vila Lindóia. Então, tinha utilidade lá. E daí lá podia, lógico, principalmente naquela época ainda tinha caligrafia, e as crianças, quando são muito carentes, elas não entram tão preparadas para a escola, né? Então a gente fazia aqueles movimentos montessorianos, né? Então é uma coisa assim muito... Os seus pais, como os pais do Jaime Lerner, também são comerciantes, foram comerciantes? O meu pai trabalhava em Irati, mas ele morreu muito cedo, com 43 anos. Ele trabalhava até com fazendas, uma coisa mais diferente para pessoas de origem judaica, né? Assim que ele morreu, foi muito anos? De repente. Ele teve uma doença, uma diverticulite, então foi uma coisa muito de repente. Eu tinha 4 anos e meio, minha irmã tinha 7. E a minha mãe ficou numa situação difícil, uma pessoa que nunca tinha trabalhado, mas assim, aí os irmãos ajudaram e ela abriu uma loja, essa loja na Praça Zacarias. Para mim eu também acho que a minha ligação com as crianças... Talvez tenha um pouco a ver com esse momento. Bastante, porque uma mãe que estava sempre presente em casa, começou a ir trabalhar, e depois a dificuldade assim, nas férias, o que eu faria... Então, eu ia muito à biblioteca pública, que inaugurou naquele período. Então, eu me lembro de brincar muito na biblioteca, né? E eu acho que foi a origem do Projeto Piá, que daí é o contraturno da escola, que eu sentia... Né? Foi um período muito lindo da biblioteca pública, tinha muitas coisas para jovens. Tenho amigos até hoje daquela época, né? Entre tantos programas que a senhora criou como secretária da criança no município e do estado, antes disso a senhora criou o que na época não tinha nem essa denominação, né, de ONG, mas pode-se dizer que hoje seria uma grande ONG, né, o Provopar. Como é que surgiu o Provopar? Olha, um programa de início saiu com 400 voluntários. Eu acho que foi um momento assim que também já existia essa vontade de, eu acho que ajudar, né? Isso não é só minha, é de muita gente, né? E não havia uma possibilidade disso. E eu não sei se isso é meio verdadeiro, mas como eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu acho que havia uma demanda de pessoas que queriam trabalhar, mas naquela época até o marido, não, mulher minha não trabalha. Então, eu acho que eu dei uma possibilidade das pessoas saírem de suas casas, formarem grupos de amigas, porque cada creche tinha um grupo de voluntário. E também até a autoestima dessas pessoas, porque quando você fica dentro de casa, muitas pessoas não acreditam na possibilidade delas mesmas, né? Então, eu acho que a questão de saírem, trabalharem, algumas aumentaram as creches, outras tinham que correr atrás do dinheiro para... Principalmente me ajudaram muito com a parte de material pedagógico, porque a gente tinha que dar de comer, não, era caro. O Provopar nasceu para ajudar a criança carente. As crianças. Não só a criança, as pais também, mas adulto nos também. dedicamos mais às crianças de creche ou mesmo da periferia. Então, eu acho que, só para terminar, daí formamos um grupo muito grande, Curitiba participou muito, as mulheres participaram, e uma coisa só para encerrar aquele raciocínio, 70% delas viraram profissionais. Eu acho que foi a saída da casa, estudaram, se formaram mesmo com as ideias, se formaram em direito. Muitas abriram fábricas, teve um período muito... Aliás, esse grupo acompanha, a senhora tem contato com essas pessoas até hoje, né? Até hoje. Por exemplo, a Maria Cecília Rosman. Maria Cecília Rosman, Cristiane Mocelin. Cadê Mocelin, Quer dizer, na verdade é um trabalho de parceria mesmo entre vocês. De amizades, a Elizabeth Bley, a Maria Minga Ribeiro. São pessoas, muitas pessoas da sociedade. E mesmo não, professoras, eu tive professoras junto comigo, a universidade me ajudou, professoras da universidade daquela época. A senhora, depois de um período, esse trabalho voluntariado acabou ficando, digamos assim, profissional. A senhora, como secretária da criança, passa a ter um compromisso que até então não tinha, né? Como é que foi esse período de transição? Olha, foi bastante gostoso e até porque eu não pensei... Primeiro como secretária do município e mais tarde, a partir de 95. Por 10 anos, e depois
mais 8 no Estado. Essa primeira experiência como secretária do município, como é que foi? Teve duas coisas muito que eu tive que enfrentar, assim, no sentido de... Primeiro, eu não pensei que o Jaime iria me convidar. Foi convite mesmo, foi convite. A senhora está sendo convidada para ser a minha secretária da criança. Daí, até fiquei com um pouco de medo de enfrentar, sabia da problemática, né, da dificuldade que sempre a área social tem, né. E o convite foi feito em casa ou foi feito... Olha, nós estávamos, para te falar bem a verdade, no gabinete do prefeito? Não, nós estávamos andando de carro e ele virou e disse, você não quer ser secretário da criança? E a segunda, daí eu quis, mas um pouco assustada. Aí já no também. terceiro mandato dele, Porque daí eu acho que ele viu que eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tenho liderança. Então, juntar 400 mulheres, você tem que estar sempre animando elas, né? Daí eu acho que pelo meu trabalho no Provopar é que eu ganhei o convite de ser secretária. Eu sempre digo para os jovens, vocês não fiquem em casa esperando. Muito jovem não quer se sujeitar a um trabalho menor, né, um salário. Eu digo, vão por serem descobertos. Se vocês não forem, vocês vão ficar em casa. Então, acho que esse é meu caminho. Tem que se expor. Tem que trabalhar, mostrar que você sabe. Daí fui convidada e daí todo dia eu voltava para casa e dizia, não, hoje eu vou pedir demissão. Segunda-feira eu ia pedir demissão, na terça eu aguentava, na quarta já era quarta, então eu vou até semana que vem. Porque era bastante difícil, né? Foi um susto? Foi. Quer dizer, foi uma coisa que eu amei, mas ao mesmo tempo, os 3 primeiros meses... A responsabilidade era diferente. Porque daí você já... Mas a diferença que você me perguntou entre voluntariado e ser uma secretária é você poder fazer as ações, né? O voluntariado limita um pouco. Você recebe uma função da diretora, ou da professora, ou da entidade, né, que você vai. Você pode crescer dentro da tua função de voluntário, mas decisões mesmo são tomadas pelos diretores. Eu queria construir mais creche, me dedicar a isso, fiz o programa Vale Creche, né, que já fez 16 programas desde que... Como criei, secretária da criança, em Curitiba foram quantos programas? Acho que na época foram um pouco menos, porque eu era só secretária da criança, né? E daí senti a dificuldade que eu teria que trabalhar com as mães também. Porque tem que fazer um círculo inteiro. O trabalho ficou muito burocrático, ficou... Não, nunca ficou, isso sabe? Não incomodou? Nunca, era uma A senhora coisa... conseguia estar na linha de frente? Sim, e na prefeitura é melhor que em estado, sim, né? que seja assim. Porque você está com a população ali te pedindo, e você conversando com o presidente da associação, e as entidades não públicas, né? As entidades sociais, que hoje seriam as ONGs, né? Já tinham creches também. Então, era muito, 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 muito gostoso e foi um trabalho que envolveu a cidade, os empresários do programa Vale Creche. Eu acho que eu construí 23 creches naquela época com dinheiro do empresariado, que também era uma novidade. Responsabilidade social foi se criando a partir dali, desse tempo para cá, né? Foram quantos mandatos como secretária do município? A senhora no município se recorda? Eu fiquei 4 anos e depois mais 2 com outro prefeito, que na época era o Rafael Greco. E quantos programas foram como secretária? Eu acho que foram uns 8 programas, né? Porque tinha o projeto Piá Flores. O Piá das Flores, tinha o Piá Ambiental, tinha as creches, tinha na época, nós tínhamos o contraturno, né? Podíamos empregar crianças, né? Até de maiores de 16 anos, existia um programa muito arrumadinho dentro da minha secretaria, que depois, com o Estatuto da Criança, ele acabou perdendo um pouco a organização. Hoje já está de novo acontecendo, né? Daí tínhamos alguns programas, a gente tentava, assim, dentro da creche, trabalhar um pouco a mãe, mas foi mais limitado, porque eu chamava as mães só no período sábado, né? Depois, na Secretaria do Estado, é que deu para... Porque daí eu era secretária da Criança e Assuntos da Família. Assuntos da Família. Abrangia mais... E você tem que... Na hora que você trabalha a criança, é até melhor trabalhar a família, né? Desses programas todos, dona Fanny, é possível eleger um que a senhora tenha um carinho especial ou é covardia dizer isso, ou perguntar isso? Porque todos são importantes, né? Mas a minha paixão é criança, né? Como eu tenho uma irmã que gosta de idoso, né? Isso é um pouco do
do teu temperamento e da tua visão. Então, eu acho que dos mais importantes que eu fiz foi as creches, o contraturno, que é extrema. Hoje, eu consideraria tão importante quanto as creches, porque as crianças ficam na rua depois dos 12 anos, e que é o período mais difícil para elas. Depois eu consideraria o da rua para a escola, que foi pioneiro, Bolsa Família, essas coisas que estão acontecendo, aconteceram em Curitiba e em Brasília na mesma época, né? E foram melhorando até, eu acho, porque o cartão para a mãe é uma coisa interessante. E a Super Sopa, que era uma coisa muito barata e fazia, principalmente no interior, um trabalho muito bonito. Eu envolvi muitas primeiras damas comigo, porque nós tínhamos até restaurantes que se chamavam Boia Quente, porque em muitas cidades esse programa aconteceu. Eles vinham, os boias frias vinham do campo, isso com a ajuda das primeiras damas do interior, evidente. E o prefeito construía um equipamento, que também era junto com a minha secretaria, eles tomavam um banho e a família vinha e tomava um prato de sopa. Eu não consigo acreditar porque esse programa acabou. Ele era muito barato, a Fundação Ayrton Senna trabalhava conosco, era uma fábrica dentro do SEASA. A senhora teve como bandeira a construção de creches nesses 8 anos que foi secretária da Criança e da Família, né? Uhum. No governo Lerner, de 94 a 2000. 8 anos, né? 8 anos. Como secretária da Criança, no município a senhora criou outras tantas creches. A senhora tem um acompanhamento disso ainda hoje? Consegue saber como é que estão esses seus filhos aí? 500, 600 creches? Os meus filhos vão, aqueles filhos vão bem. Eles vão para a escola melhores preparados, a gente tem no comecinho a coisa era tão engraçada que as professoras até não gostavam muito das crianças de creche, porque elas vinham mais desembaraçadas, vinham já meio alfabetizadas, faziam mais bagunça dentro da aula. Então, no começo, né, como, coitada, elas tinham que pegar crianças que nunca tinham pego num lápis, e aqueles que já tinham brincado, trabalhado, desenvolvido, então eu tinha que conversar com elas. Hoje não. Agora você me perguntou os meus filhos. Os meus filhos devem estar bem, porque a creche foi construída com muito amor pela primeira-dama também, e acredito que todas estão empenhadas nisso. A minha tristeza é que não se constrói mais tanto, né? É necessário que se construa mais. No Brasil, não é um problema só do estado do Paraná, e eu sei que o Beto tem feito bastante. Curitiba continua, porque também, quando você já atinge um número grande, a população já cobra, né? Então o Ministério Público cobra, o Conselho da Criança cobra, e eu acho que até a Fernanda e o Beto também gostam muito, e eu tenho sabido que tem sido construídas bastante em Curitiba. Mas a necessidade no Brasil é imensa. E desde que você fechou a LBA, com todos os defeitos que ela pode ter tido no Nordeste, muito cumpriu mais esse papel social. Cobria e era muito... O próprio presidente sabia que ele tinha... Eu acho que agora ficou perdido, sabe? A idade de 0 a 3 anos não está sendo pensada por ninguém. E é uma pena. Deve haver uma confusão aí das pessoas acharem que confundir com assistencialismo, né? Mas não tem nada a ver, né? Você pegar uma criança quando ela nasce e deixar ela, você mesmo teve uma experiência que você me contou antes do programa, e deixar ela não se desenvolve sozinha. E se você não estimular com brincadeiras, e você sabe, não quero falar aqui, mas se a mãe também for muito quieta, sem preparo, a criança vai imitar aquela mãe, né? Então, não desenvolve uma linguagem. Não há motivação. E hoje nós temos um problema maior, que é os adolescentes tendo filhos, né? Então, eu já passei por... Quando eu comecei, droga não existia. Quando eu fui esposa de governador, secretária, eu ia para uma cidade pequena e já tinha droga. A AIDS não existia, eu fiz as primeiras casas de crianças com AIDS. Era uma coisa muito triste. Isso lhe chocou naquele momento? A primeira casa que a gente fez, naquela época não existia a medicação que hoje tem, que a mãe possa tomar durante a gravidez, né? Então era meio uma sentença, né?
Também ajudei os aidéticos, que ninguém gostava de A senhora Lar deve ter visto muita coisa triste por esse estado todo. Mas o estado do Paraná é um estado muito bonito, né? Sim. Guardada a beleza a proporção do estado, do Brasil. A pobreza era não tamanha chega que em a ter. alguns lugares... Eu me lembro, no começo, assim, eu cheguei a ver crianças subnutridas com aquela barriguinha. Mas já depois... Eu gosto muito da cidade pequena, sabe? De médio porte também. Porque ela tem condição de atender melhor, né? As pessoas... Mas há o sonho de vir para a cidade grande, algumas vantagens de saúde, né? Que trazem as pessoas, até mais do que emprego. É problemas de saúde que nos municípios menores elas não têm tanta assistência como teriam em Curitiba, como uma ilusão, né? Sim. Tá certo, dona Fani, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Doação de leite ajuda a salvar vidas. O Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Se você quiser doar leite humano, ligue que nós lhe daremos maiores orientações como proceder à coleta correta do leite humano. O seu leite vai ajudar a salvar a vida de muitas crianças prematuras. Você assiste o programa Persona, que hoje conversa com a dona Fani Lerner, que dispensa apresentações. Dona Fani, eu li uma entrevista sua esses dias, e por uma felicidade muito grande da pessoa que construiu o texto, de uma forma que a senhora se referia a Curitiba daquele período nostálgico, das décadas de 50, 60, 40 até, mas fazendo uma alusão a essa nova situação que o seu marido criou para a cidade, que isso tudo ter acabado por conta da modernidade que ele trouxe à cidade. Primeiro um adendo, nos anos 40 não, nasci em 45, então já as minhas memórias são de 50, mas de verdade, né? Curitiba era uma cidade muito pequena, ela é inclusive até hoje de território pequeno, e a gente tinha uma vida muito tranquila, muito calma, as crianças podiam brincar na rua, não se tinha medo de nada. Eu me lembro que as crianças, a gente se juntava para brincar, desde a Westfalen até a Lameia Lins. Então, sabe, as crianças vinham sozinhas, e eu sempre fui para aula sozinha, 7h30 da manhã, com amigas, né, da própria rua. Mas não tinha mãe buscar e mãe levar, não existia, né? Só muito pequenininhos, mas quando você já tinha 8 anos, 9, você já ia sozinha. Tinha aquela história de tirar as cadeiras, né? As vizinhas ficarem conversando. Cadeira na calçada. Cadeira na calçada. E havia uma vida muito junto com a comunidade, assim, com os vizinhos, né? Vizinhos e vizinhas. Até para mim, que perdi o pai muito cedo, estar com essas famílias, aproximação com as famílias foi era muito importante. bom. A senhora, em algum momento, durante esses períodos de estudo, de transformação de Curitiba, implantação na época da linha do Expresso, né, que hoje é o biarticulado, hoje ele já tem outro nome, enfim, por toda essa reforma urbanística que Curitiba sofreu por conta da administração Lerner, a senhora em algum momento chegou a dar algum palpite, Olha, alguma assim, opinião? Dizer que na administração eu dei mais palpites e dou até hoje na parte política, nas pessoas que ele nomeia. Eu tenho uma brincadeira que eu digo, tomou cafezinho na minha casa, para a gente pelo menos conhecer quem a gente está pondo em cargos. Tem alguns que não tomaram cafezinho, mas na parte urbanística quase, eu participei, eu ia muito, eu lembro de ter ido ver o Expresso com o Cine Viva, o Jaime, na meia-noite, para ver se ele funcionava, se ele conseguia virar. Isso sim, mas palpite não é a minha área. Rua 24 horas, implantação dos sim, parques. O Jaime me conta as ideias e eu
Quando gosto... Ele é de comentar em casa? Muito. E quando eu acho muito louca, eu também digo. Eu acho que não vai funcionar. Agora nós tínhamos, ou um sonho um pouco irreal ainda para o Brasil, eu também dou minha opinião. Mas ele normalmente, as ideias do Jaime são simples e são muito geniais mesmo. Eu depois, de vez em quando, digo, por que eu não pensei nisso? É tão óbvio. Ele não se meteu muito na área social e eu não teria capacidade de me meter, de dar palpite na área de urbanismo, que é uma área mais especializada, né? Quando ele foi eleito governador do estado em 94, tinha aquele traçado que era o polígono, né? Que era o anel de integração. O que a senhora imaginava o Paraná a partir daquele momento? De que forma? A meta, eu e o Jaime, a gente não... Assistencialismo passa muito longe daqui da minha casa, mesmo nas minhas filhas. Quer dizer, eu fiz o programa da Rua para a Escola porque a fome é imediata, mas não no sentido de perpetuar o programa da Rua para a Escola de uma família, no sentido de que a gente trabalhasse ou a mãe ou o pai, e esse programa durasse no máximo 2 anos. Porque não é dando dinheiro, dando comida, que a gente forma uma pessoa. Ia resolver. Acho muito ruim o que está acontecendo, porque ele tem que ter uma saída. É um programa assistencialista, eu também considero, mas se ele tiver uma saída, ele é um programa muito justo. Se ele perpetuar, ele não está ajudando as pessoas. Então, eu via com muita alegria toda na campanha, a ideia de industrializar o Paraná, de melhorar a agroindústria, porque é no emprego que as pessoas se realizam, né? O resto é paliativo, né? Então, imagine, uma fábrica vai abrir aqui, depois abriram muitas no interior também, né? Pienha, uma cidade extremamente necessitada, tem uma fábrica, né? Isso são muitos empregos. A própria creche, ela dá... Quando ela constrói, ela dá para o empreiteiro e seus ajudantes. Quando ela, na função dela, ela tem de 15 a 17 pessoas. Então, multiplique 500 creches que eu fiz no Paraná, quantos empregos, fora que você libera a mãe, que também trabalha, e está provado... Benefício para todo mundo. Que a mãe que trabalha desenvolve... cada 2 anos, um pouco mais da sua mentalidade, da sua educação, da sua abertura para a vida. E isso influencia nas crianças, né? Então, é o rolo do progresso, e não o rolo de segurar as pessoas num patamar sempre baixo. Lógico, quem ganha o dinheiro não tem noção de que aquilo possa, em vez de ajudar, prejudicar. Porque ele está com fome, ele vai querer. Mas você tem que encaminhá-los, né, para uma coisa mais digna. Eu acho que o emprego aumenta a autoestima. Eu me lembro em campanhas no interior, as pessoas do interior, como nós temos a colonização europeia, eles são muito orgulhosos. Eu me lembro, na campanha ainda, um senhor levantar, não quero ganhar remédio grátis, eu quero, como meu pai tinha, comprar o remédio. E também lembro de vários, não um só, padres que diziam, não deem de graça. Na minha igreja, quando vem pedir comida, eu faço cortar grama. Não por maldade, né? No sentido de fazer com que as pessoas saibam que aquilo foi ganho, mas que tem uma contrapartida, né, da pessoa, e que ela também se desenvolva, né? Dona Fania, a partir de 95, a senhora já como secretária da criança se depara com uma doença que para muitos seria o retrocesso, né? Que a partir daqui eu já não funciono mais. E, no entanto, a senhora comprou mais essa briga e continuou trabalhando, tocando a sua vida da forma como vinha tocando. Foi uma coisa muito assustadora no começo, porque Jaime estava 1 mês no poder, ele não sentia nada, Sérgio, nada. E eu me lembro de ter sexta-feira ficado em Apucarana, de pé um tempo grande, tinha já uma inauguração lá, era muito cedo, mas ou estavam nos mostrando alguma coisa. Mas eu tive um problema de gastro. E domingo comecei a me sentir um pouco pior, mais fraca, e chamei o médico. E daí o médico já começou a se assustar, mas como eu tinha um pai que morreu de diverticulite, foi uma doença também, eu cismei que eu estava com diverticulite, porque a dor era aqui, né? Mas já na hora que eu entrei para me operar,
que foi no domingo à noite, eu vi muitos médicos em volta. Daí eu digo, meu Deus, deve ser algo mais complicado. Mas daí eu não sei como arranjei forças, né? A gente arranja. E o bom, no meu caso, foi que a medicação que eu comecei tomando desde aquela época, que já tenho 11 anos, já me fez bem. Já o câncer regrediu. Detectar a doença no início. Não era muito início, não, sabe? Que o meu caso, por isso que até hoje eu tenho sequelas, né? A senhora lida com o problema até hoje? Até hoje. Então, mas eu passei, daí eu fiz um tratamento muito rigoroso, mas eu sempre trabalhava. Chamava as meninas para virem na minha casa, o meu grupo de... E fui fazendo, e fui indo para Londrina, eu lembro de ter ido para Londrina, eu lancei o programa Formando Cidadão dentro da Polícia Militar, foi a primeira saída que eu fiz e fui. A ideia era de comprar uma briga mesmo. Eu acho que até o trabalho me ajudou muito e eu fiquei 5 anos bem, então os 5 primeiros anos foram... Quando estava assim naquele período que eles consideram já meio ultrapassado, já podem ter dado um diagnóstico melhor de cura, eu faria esse aniversário, vamos dizer. Em janeiro, novembro, eu descobri que o meu marcador é um marcador de câncer, tinha subido. Daí foi aquela correria. E desses 5 anos para cá, já completa 6, eu já não consegui uma tranquilidade tão grande. Eu volta e meia me submeto a químio, mas eu tenho sorte, né, dentro de uma doença tão difícil, mas hoje está bem mais fácil, tem muita medicação, né? Eu consegui deixar ela crônica, que é uma coisa boa e ruim, né? Sim. Não tem coisa boa em químio. Mas eu queria, assim, como você me perguntou, deixar uma mensagem assim para as pessoas que têm, porque não dá. A hora que te dizem a palavra câncer, não tem. Mas hoje existe muita possibilidade de cura. Cânceres difíceis, como o de estômago, o meu era um câncer de ovário, é um câncer de ovário. Eu acho que a questão maior é a família ficar muito perto no começo, não deixar a pessoa sozinha para ela não pensar muito, mas mais que tudo a pessoa se ajudar. Eu acho que o médico... Não se entregar. Acho que a cabeça, o sistema imunológico teu, psicologicamente estando bem, teu sistema imunológico ajuda. E tem muito a ver. Os médicos hoje também já dão uma atenção especial à parte psicológica. No começo, quando se veja, 11 anos atrás não era tão importante. Já são 11 anos. A parte médica. Eu, como fiz psicologia, já sabia, né? Mas hoje em dia, cada vez mais, se sabe que o sistema imunológico faz uma grande diferença. Então, segure a cabeça, passeie, trabalhe, não deixe que o medo te domine. Não tem nada pior do que o medo. O medo não pode ser tão grande, não deve ser tão grande, porque o próprio medo é muito ruim, né? Não quer dizer que eu não passei por horas de pavor, de medo. Mas eu sempre consegui, muito também pelos meus amigos e minha família, né? O fato de a gente ter algumas pessoas em volta deve ser determinante. Muito. Porque, marido, filha, amigos. Minha irmã, foi muito, as minhas filhas, o Jaime em si também. Viajei, voltei, me trato com o Dr. Valdir aqui em Curitiba, mas muitas vezes que eu vou visitar minha filha em Nova York, eu vou também no médico americano, mas... o médico é importante, você tem que ter uma empatia com o médico. E outra coisa que eu gostaria de deixar dito, o meu médico é o mesmo médico aos 11 anos. Mas muitas vezes você não está satisfeita, está com medo, quer uma outra opinião, não tenha medo. A tua vida é a mais importante. O médico vai saber lidar com o problema de você ter pedido mais uma opinião. Muitos incentivam, muitos não, porque tem a questão do ego, né? Mas eu acho que o paciente é a pessoa mais importante. E eu já fiz isso, de procurar outra opinião, conversar com o meu médico, ele foi muito atencioso, eu sei de outros que não são tanto, mas você faça o que você intuir que para a tua vida é melhor.
e essas pessoas em volta são extremamente importantes. Dão a direção. Dão carinho, dão força. Eu até tive uma coisa muito bonita na minha vida, nessa parte primeira da minha doença, foi uma corrente no Paraná inteiro, né? Eu não sou muito religiosa, assim, acredito em alguma coisa superior, com certeza. Mas isso ajudou. Mas eu cheguei a sentir, força. Senti, não posso dizer que... Mas eu sabia que essa coisa de gostarem de mim me ajudou bastante. E eu viajava, as pessoas me davam cristal, medalha, eu tenho tudo, uma bolsinha inteira. Está tudo guardado. A senhora ganhou pelo Paraná, está tudo aqui. Tudo, e é bastante. As pessoas tiravam seu amuleto e me davam, então eu tenho muito carinho por isso também, porque é um pedacinho que ela confiava, né? Tem tudo, tem de todas as religiões. Agora a senhora tem a vida muito voltada também para os netos, né? Hoje. Sim. São 4 netos? Foi muito... a diferença é de 1 ano, né? Então eu tinha de 4, de 3, de 2 e de 1. Hoje já cresceram, já estão 6, e a pequenininha, a menorzinha tem 2, mas é um nenê ainda. E fazem bastante bagunça. E eu, como gosto de criança, e até é uma oportunidade única de você ser avó, né? Você já está mais madura, você já está mais... É a mãe sem responsabilidade, é isso? Bem isso. E a gente aqui na minha casa tem um lema: vó é para estragar, vó e vô é para estragar. Os pais são para educar. Nós arrumem que eu estrago aqui. Não estraga. Eles já sabem que vão ter uma relação muito amorosa com vô e vó. Mas os pais têm que estar ali na hora de fechar a televisão. Isso é com o pai, né? Inclusive aqui eles têm mais horas de brincadeiras e tomam Coca-Cola, que muitas vezes os pais, principalmente o pai americano, é muito exigente com essas coisas, mas aqui é liberado. E ele também disse, esses dias cheguei nos Estados Unidos, eles passaram um tempo grande aqui, e daí ele chegou lá, a primeira coisa que me disse: Fanny, ele me chamou de Fanny, mudou, hein? Não tem mais chocolate, não tem mais... Não é mais aqui é leite, não é Nescau. Eu respeito, né? Para a gente encerrar, dona Fanny, essa nossa conversa, antes da entrevista a senhora falava que isso tudo pode ser uma missão, embora a senhora não tenha uma compreensão exatamente por esse caminho, mas desde criança... até agora, a senhora só teve criança à sua volta, né? Desde que completou 12 anos e passou a fazer um trabalho... Desde que eu era uma criança. Desde que a senhora é criança, a senhora tem criança em volta. A senhora entende de que forma essa situação que se criou à sua volta, com crianças, sempre que você trabalha voluntariado? Eu não sei se dizer para você se geneticamente... É a missão mesmo? Eu já tinha essa predisposição. Acredito que a morte do meu pai fez uma influência muito grande no sentido da pena, do desamparo da criança. Eu acho o Brasil um país muito injusto. Desde que eu sou pequenininha, quando eu era pequenininha, ele era a grande perspectiva do mundo, ele ia ser o país do futuro. E esse futuro não chegou, né? E eu acredito que educação é a meta, né? Você está vendo aí nos países da Ásia. E é uma coisa que eu não entendo porque que nós não fazemos, né? É um país que não tem terremoto, não tem problemas da natureza, é um país rico, inclusive, mas não é um país que tem uma política mais complicada, uma política que infelizmente está piorando cada dia, né? Muito triste. E não tem. Então, eu acho que o desamparo que eu devo ter sentido quando também perdi o pai me leva muito a que as crianças não sintam, certo, a mesma coisa. E eu sinto que é na creche, é na escola, brincando com outras crianças, sabendo que a mãe foi trabalhar e que haverá comida na sua casa, que a mãe também, trabalhando, não fica tão nervosa. Se um pai surra uma mãe, e se ela já trabalha, ela pode mandar esse pai embora, né? Então, acho que é uma coisa que é muito, muito minha, né? Vem do meu ser, eu não me vejo diferente. Sabe, como eu fui professora, tudo, eu sempre quis ser professora, inclusive. Isso era aquela coisa, o que você vai ser quando crescer, professora? E agora eu sou voluntária na Lírio Pfeffer, que
é uma entidade muito boa, e também estou com a Maria Cecília, com a Cristiane, com a Beatriz Ferreira, e a gente tem uma missão bastante grande. Eu fico muito orgulhosa de que o Dr. Pasquini tenha uma referência, que o Paraná possa ter várias referências. Hoje, no Hospital de Clínicas, há referência de fígado, né, e em outros hospitais de coração. E o Pasquini, há muitos anos, ele se dedica. E ali tem algumas coisas que a associação cumpre um papel bastante grande. Nós complementamos algumas bolsas, né, quer dizer, o próprio salário com bolsas, porque as pessoas que trabalham dentro do hospital têm que ser extremamente especializadas. Pasquini ensinava e, de repente, mudavam por causa... Então, a associação complementa com bolsas, né? E nós também mandamos algumas pessoas para o exterior, quando o Dr. Pasquini nos pede. Agora, a Maria Cecília, que é a presidente, está empenhada em fazer uma construção para aumentar ainda a possibilidade do Dr. Pasquini atender. Hoje sabemos que a questão da burocracia brasileira dentro do transplante é muito séria, então vamos tentar ajudar o Dr. Pasquini, pressionando outras associações que vão até o Senado e a Câmara para mudarem algumas leis que precisariam ser mudadas, porque o transplante de medula não pode ser tratado como outro transplante, porque ele tem que ter compatibilidade muito séria. Então, a fila, de vez em quando, angustia o médico, porque ele tem e não é aquele que está na fila, né? Então, mas é uma coisa muito que me orgulha muito, principalmente porque está sendo muito bem conduzida, né? Então, é uma relação muito grande entre a associação e o Dr. Pasquini e os outros médicos de lá. Tem um pouquinho que eu ainda continuo fazendo. E as crianças de lá são crianças que adultos também, né? Que sofrem de leucemia, uma doença que, para você fazer, quando precisam fazer o transplante, eles ficam com a imunidade zero, né? Então, a parte toda de... Todo cuidado é pouco. De higiene, tudo. Então, nós tentamos, muitas vezes a associação fornece remédios que são muito caros, que o hospital ou não tem no momento, ou nem compra ainda, né? Essa geração nova de remédios tem a sua vantagem, mas os preços são muito caros. Absurdos. Tá certo, dona Fanny, muito obrigado pela oportunidade da conversa. Olha, obrigado a você, Sérgio. Fazia tempo que eu não conversava, é sempre bom, é sempre gostoso relembrar. E, principalmente, sentir o carinho que as pessoas têm. Você mesmo, antes da entrevista, conversou, sabia muita coisa do meu trabalho, isso é muito bom. Eu sou um admirador seu. Obrigada. Obrigado, senhora. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.